Olá, você! Estamos aqui no nosso primeiro episódio do podcast De Salto Alto. Eu, Edila Thaís, Eu, Iris Guimarães. e nós, junto com vocês, vamos falar sobre autoconhecimento, Crescimento profissional e pessoal. inteligência emocional Desenvolvimento de liderança. e equipes altamente produtivas. Quanta coisa vai surgir daqui, hein, Iris? Muita coisa boa. Mas, primeiro nós queremos dizer a vocês quem somos nós por detrás desse podcast que começa e estreia hoje. Edila, começando por você. Quem é Edila Thaís? Bom, acho que todas as vezes que eu vou falar quem é Edila Thaís, eu gosto de contar uma história. Eu sou a quinta filha de uma família de 5 filhos. Eu sou a mais novinha. E bem mais novinha, mas tem uma outra característica. Eu sou a mais baixinha da família. E você sabe, né, gente? Adolescente, criança, aquele negócio ficou, né? Ah, baixinha, 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 baixinha. Um dia eu li, Iris, você não sabe uma história que falava o seguinte: nos pequenos frascos tem os melhores perfumes. Iris, a minha satisfação foi demais. Eu era o melhor perfume da minha casa, gente. Você já imaginou o que era isso? Que era isso? Eu era a tudo de bom da minha família. E eu falei, eles vão ver. Eu vou contar isso para eles vão saber. E não demorou, gente. No jantar da noite, eu contei minha história e terminei com a minha maravilhosa frase. Porque nos menores frascos estão os melhores perfumes, as melhores essências. E a minha irmã falou com uma voz bem cadavérica. E os piores venenos. Gente, que água na minha fervura ela colocou. Quem eu era? E eu devo ter ficado com essa cara. Porque meu irmão virou para mim e falou assim, por que você está olhando assim? E eu falei assim, mãe, e agora? Eu sou o melhor perfume ou eu sou o pior veneno? E ele me deu uma lição que eu nunca esqueci, porque eu cresci com isso. Ele falou assim, você decide. Você vai decidir em cada escolha que você fizer na sua vida. Pois é, aos 8 anos, eu tive a minha primeira aula sobre protagonismo e autorresponsabilidade. Cresci com isso. E daí, esta menina se tornou uma educadora, que de educadora ela se transformou numa gestora. E, gente, nos últimos anos, como uma borboleta, eu me metamorfoseei, que palavra chata, né? Metamorfoseei e me tornei uma empresária, uma empreendedora do meu conhecimento. E é isso que eu quero ter o prazer de compartilhar com todos vocês. E você, Iris? Quem é você? Bem, você nasceu em uma família com 5 irmãos. Eu sou filha única. Eu brinco que filha única de pais mais velhos, né? O meu pai, quando eu nasci, ele já tinha 56 anos, e que foi criada muito a filhinha da mamãe, né? E que foi projetada para ser muito perfeita e ter todo o sucesso. Hoje, Edila, estudando sobre as emoções, estudando sobre o autoconhecimento, no meu processo de autoconhecimento, eu compreendi como muitas vezes todo esse amor, todo esse afeto que foi tão dado e devotado a mim, transformou algumas emoções de forma não tão positivas assim, né? Eu sou uma pessoa que tem trabalhado muito com o excesso de perfeccionismo, a autocobrança. A minha primeira formação é ciências biológicas. Eu sou educadora, como você, comecei na educação. E sempre gostei muito de ensinar. Eu me lembro de ensinar para as bonecas. Essa geração, muitos, infelizmente, não brincam mais de bonecas, mas eu lembro de dar aulas para as bonecas. Quem nunca, né? Elas eram excelentes alunas. Muito disciplinadas. Mas comecei na educação,
fui para a questão científica, de fazer mestrado, de estudar ciência, né, fazer ciência, a educação dentro da psicanálise, mas esse despertar do autoconhecimento, de falar mais, de ensinar mais, não só na sala de aula sobre psicanálise, sobre autodesenvolvimento, veio após os 40 anos. Então, eu sou da estatística das mulheres que teve a crise dos 40, eu tive a crise dos 40. Como uma boa mineira, eu perguntei quem eu sou, oncovô, oncotô. Foi mais ou menos assim. Fiz perguntas muito básicas e que eu não tinha resposta. Quem eu sou, mas como pessoa, não o que eu faço. Muitas vezes as pessoas se identificam pelo que elas são, né? Ou pelo que elas fazem, desculpa. Não pelo que elas são. O que eu faço para mim, por mim, né? Quais são aquilo que me sustenta. E aí eu comecei, então, a trazer para a minha vida de forma mais efetiva esse conhecimento que eu já ensinava há quase 10 anos, né? E vinha agregando outros conhecimentos. Neste caminho, abriu para mim a questão da gestão educacional, gestão de equipes. Então, eu geria até então as minhas salas de aula, tanto na educação básica quanto no ensino superior. Aquela relação mais próxima, professor, aluno. E quando eu tive a oportunidade de gerir equipe, de ir para a gestão educacional, eu entendi que eu tinha uma oportunidade de contribuir para a educação sobre um outro ângulo. E um ângulo que eu não conhecia nada a princípio. Só que era gerir pessoas. E professor, educador, que eu falo que às vezes tem muita diferença entre educador e professor, o educador gosta de gente, né, Edila? Com certeza. Gosta de gente e gosta de ver o conhecimento transformando essas gentes que chegam até ele cada ano que passa. E na gestão eu entendi também que era gerir pessoas, trazer um melhor ambiente, tanto para os colaboradores quanto para as famílias e tudo mais. Então, eu entrei nesse desafio da gestão. E comecei também a falar mais sobre esse conhecimento que me transformou, porque a crise dos 40 foi realmente uma virada de chave para que eu pudesse desenvolver mais esse autoconhecimento e me compreender enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto mãe, enquanto esposa, todos os papéis que eu desempenho. Então, hoje, eu sou gestora educacional, sou mentora, neuropsicanalista e falo sobre emoções. Falo como é importante se conhecer, porque isso fez diferença para mim e tenho certeza que faz diferença para todo mundo que topa essa jornada, porque é uma jornada. É uma jornada. Bom, mas eu acredito que você esteja perguntando assim, por que de salto alto? Por que esse nome? E nós vamos te contar. Sabe por quê? Porque ele veio, é um nome que para nós surgiu, mas para cada uma ele tem um significado. Então eu vou começar contando qual é o significado meu de salto alto. Por que o de salto alto? Você já sabe que eu sou baixinha, porque se eu era lá na época da minha família, continuo hoje, gente. Então, o que aconteceu? Aos 22 anos, a Edila já era professora, a Edila já era pedagoga, e eu fui ser coordenadora de uma escola onde os professores eram todos mais velhos que eu. Além de 22 anos, eu ainda tinha cara de nova, né? Aquela carinha assim. E, gente, quando eu cheguei lá, ninguém acreditou em mim. Sabe, todo mundo começa aquele negócio? Ah, será? Aliás, liderança, quando ele chega, ele já vem nessa dúvida. Sim. Uma baixinha novinha. Eu saí de lá desse dia, gente, falei assim, vocês vão ver a Edila que vai aparecer amanhã. Eu não vou brigar com vocês, porque eles começaram, eu vi que na primeira reunião, eles começaram a me testar. Falei, não vou entrar nesse jogo de ficar testando queda de braço. Eu vou mostrar quem eu sou de uma outra forma. Bom, eu mudei. Passei na loja, comprei um salto de todo tamanho. Naquela época, assim, devia ser um Luiz XV, mais ou menos, só não era tão fininho. Eu já tinha várias saias, eu gostava de usar saia. E comecei todo dia pintada, porque eu estava acostumada a ir para a escola, eu trabalhava na outra escola com adolescentes, então eu estava acostumada a ir super solta. Sim. Fui lá e cheguei lá como uma mulher mais velha, mas com a mesma carinha, com o mesmo gesto e com a mesma coisa que eu falo até hoje. Eu sabia que eu tinha 2 objetivos enquanto líder. Eu nunca esqueci que, enquanto líder, eu tinha de dar resultado.
Aquela escola, eu fui colocada ali como supervisora para que a escola desse resultado, para que a escola melhorasse, né? E porque o ensino fosse melhor. Mas eu também sabia que uma coisa, gente, não existe resultado do líder. Existe resultado de quem? Da equipe. O líder precisa de conquistar essa equipe. Então, um outro braço de toda a gestão é relações, efetividade e afetividade. E foi isso, na verdade, foi isso que eu conquistei lá. Foi o meu primeiro salto alto. E eu quero dizer para vocês que de salto alto, para mim, ele fala o seguinte, que qualquer pessoa pode ser um líder naquilo que ele foi colocado. Mas ele não precisa entrar no jogo de queda de braço. Ele não precisa entrar no jogo de manda quem pode, obedece quem tem juízo, e, no caso, eu sou o líder, eu mando. Não. Ele pode ser esse gestor de salto alto. Inclusive você, homem. Você pode ser o gestor de salto alto. Você não precisa colocar o salto, mas você vai ser você e mostrar a sua capacidade. Aqui que você veio, mas conquistar toda essa equipe. E é isso que, para mim, é de salto alto. É trazer a sua essência sem brigar com o outro e conquistar o outro, influenciar, para que juntos vocês cheguem aonde precisa. E o salto alto para você, Iris? Salto alto para mim, Edila, até antes da gestão educacional, era muito assim, nos momentos de sair. Na verdade, até os 30 anos, eram em momentos muito pontuais. E eu lembro um dia que minha mãe chegou para mim e falou assim, minha filha, pelo amor de Deus, você se veste da mesma forma como você tinha 19, você já tem um filho, já tá quase chegando o segundo e tal. E eu amava camiseta de malha, tênis e calça jeans. E quando ela me falou isso, eu gostava de vestir salto, muita saia, gosto de saias e tal, quando eu ia sair, mas sempre saltos mais baixos, porque, ao contrário de você, eu já sou bem alta, né? Então, os saltos, normalmente, eu já chamo atenção por ser mais alta, então, o salto, normalmente, não era muito alto. E aí, quando eu comecei na gestão educacional, eu passei com que esse salto fizesse parte do meu cotidiano. Afinal de contas, você sabe, a rotina de sala de aula é muito desafiador você ficar todos os dias, o tempo todo, de salto. Mesmo que você use um salto ortopédico, alguma coisa assim, é muito cansativo. Às vezes a pessoa... Tinha dia que eu dava 7 horários, né? Então, de 7 da manhã, meio-dia e 35, com um intervalinho ali de 20 minutos, o tempo todo em pé. Então, na rotina, normalmente, eu não usava sempre o salto. Hoje, na gestão, ele está é raro o dia que eu não estou de salto alto. E o salto, para mim, ele foi um símbolo de amadurecimento. Nesse meu processo de amadurecimento mesmo. Hoje, quando eu não estou de salto, estou de tênis, eu não tiro esse amadurecimento, nem essa feminilidade. Porque o salto tem essa simbologia e já faz parte de quem eu sou. O amadurecimento, a feminilidade, faz parte de quem eu sou. Mas o salto, para mim, traz essa questão de amadurecimento, de seriedade sem ser sisuda, né? De passar que o que eu falo é importante, o que eu falo tem valor e o lugar onde eu estou não muda quem eu sou, mas eu estou ocupando o lugar que eu tenho uma responsabilidade. Acho que responsabilidade seja a palavra mais adequada. O salto alto, para mim, é isso. Quando pensamos no nome para o podcast, e desde o início não pensamos num podcast exclusivamente feminino, Exato. né? Trouxe para mim também, primeiro, por sermos 2 mulheres, que na nossa vida nós temos enfrentado todos os desafios de se transformar o tempo todo, né? Nós nos acompanhamos há muito tempo para ver esse processo, então acho que por sermos 2 mulheres, mas também por trazermos muita seriedade e muita verdade naquilo que a gente faz até hoje na nossa profissão e o que com certeza traremos aqui nesse momento de podcast, de bate-papo.
E sabe o que eu acho interessante? Que talvez quem esteja nos ouvindo fala assim, mas foi fácil para elas. Desde lá de trás, Édila já, 22 anos, a Édila já era supervisora, já estava dentro de uma gestão, Iris também começou na sala de aula, já estava lá, já foi fazer mestrado. Como é que foi isso? Mas a gente sabe que não foi, né, Iris? Não. Se a gente pensar, e olha, não precisa ficar preocupados, não, que em cada episódio, com certeza nós vamos contar umas historinhas aqui. Mas, claro que teve um ou dois momentos da vida da gente, porque todo mundo tem, né, Iris? Que Sim. você fala assim, nossa, será que eu vou dar conta? E se você está vivendo por esse momento, não acha que nós chegamos aqui, eu estou certa que eu ainda vou passar por outros momentos pensando assim, será que eu vou dar conta? Só que o que a gente faz? A gente olha para trás e fala assim, se eu dei conta ali, por que eu não dou conta agora? Então, vamos levantar os olhos e ver para onde a gente vai. Por isso que a gente tem que sempre te lembrar, né, Iris? Iris, traz aí um ou dois momentos da sua vida que você pensou assim, nossa, será que eu vou dar conta? Quando você falando, o primeiro que veio à minha mente foi justamente quando eu fui convidada para a gestão. Eu lembro direitinho de falar para o meu líder o seguinte, quase olhando para trás assim, sabe, Ed? Falei assim, o senhor tem certeza que o senhor está falando com a professora correta? E eu lembro da frase que eu falei com ele assim, eu estou em sala de aula fazendo o meu trabalho de formiguinha. E ele respondeu assim, e sendo observada, tenho certeza que eu estou falando com a pessoa certa. Eu saí do meio dos meus pares. E isso é um desafio. Porque muito próxima a eles, para eles compreenderem que eu não ia deixar de ser a Iris, mas que eu ia assumir responsabilidades que a instituição exigiria de mim, o sistema exigiria de mim, e que nem sempre seria tão agradáveis as decisões, não seriam tão agradáveis. Então, esse momento foi um momento de virada de chave, porque eu poderia ter dito que eu não queria. E tinha um outro agravante. Para eu aceitar esse convite, eu precisaria me licenciar de uma instituição que eu já estava trabalhando há 8 anos. E que eu tinha um vínculo muito forte, não só financeiro, no sentido de ser a instituição que meus filhos estavam vinculados, estudando, quanto também afetivo profissional. Uma instituição de renome dentro de Belo Horizonte, mas eu teria que me licenciar porque os horários não coincidiam. Então, foi um momento de decisão muito importante. E confesso a você que, olhando para trás, não me arrependo. Os desafios foram muitos, da primeira reunião, a primeira fala, o primeiro feedback, a pontos a melhorar. Todos os aspectos hoje são muito mais leves, muito mais fáceis. E não é porque se torna fácil com o tempo, mas porque eu estudei muito, errei muito. Nós temos que ser humildes para recebermos feedback também. Então, esse momento foi muito importante para mim. E um momento mais atrás, quando eu tive o meu segundo filho. Eu sou mãe de 2 filhos, do Estevão, de 18 anos. Gente, com essa carinha, eu tenho um filho de 18 anos. Agora eu já acostumei. E o Davi, de 13. Quando o Davi nasceu, os dois eu tive depressão pós-parto tardia. Meu negócio, ter o neném, era de boa. Mas deixar o bebê e sair para trabalhar, aí meu marido brinca que eu dei PT nos dois. Mas o do Davi foi mais complexo para mim. Era um momento em que era uma instituição que eu já trabalhava há muitos anos, eu já trabalhava desde quando eu me formei com urgência, assinei na Universidade Federal com urgência minha colação de grau para tomar posse no concurso. Então, já tinha muitos anos que eu trabalhava naquela escola, mas eu não estava bem. E eu precisava escolher. E eu escolhi ali acompanhar mais de perto meu filho e ficar em uma instituição apenas, não ficar em 2. Parece fácil, mas não é. Porque eu exonerei de um concurso público. E dentro da área de educação, muitas vezes um tiro no escuro. Né? Porque eu estava numa instituição particular, uma CLT, que no final do ano poderiam dizer assim, não queremos mais você aqui. E aí o concurso, eu ouvi muitas pessoas dizendo, você vai abrir mão de um concurso? Sim, porque um valor mais caro para mim era a família. Então, tudo isso marca uma trajetória. Né? Nós somos seres integrais, então a profissional ela tem essas marcas da mãe, da esposa, da amiga. Então, quando
trajetórias e marcas, essas duas com certeza são as que mais me vêm à mente mais fortemente. E você? Me conta aí. Bom, você falando aí, eu fiquei pensando, né? Eu acho que o meu primeiro grande desafio... Bom, só lembrando um pouquinho, né? Eu também sou professora. Quando eu escolhi um horário, eu trabalhava com os adolescentes e no outro horário eu trabalhava com a gestão de professores. Eu era orientadora e fui supervisora também. Só que eu fui, para melhorar o meu trabalho, eu fui fazer mestrado voltado para o adolescente. Meu mestrado é uma metodologia participativa para o adolescente urbano pós-moderno, pensando em metodologias ativas. Lá atrás, no começo do século XX, eu já falava em metodologias ativas, que é tão famosa hoje. E, quando eu passei pela banca, eu recebi um prêmio, mas eu recebi um dos grandes desafios da minha vida. O prêmio, gente, eu ganhei a bolsa do doutorado. Mas o desafio foi, como é que você vai fazer para preparar o professor para trabalhar com essa metodologia que você está agora propondo? Poxa vida, eu sabia que se preparar o professor significava deixar de trabalhar com adolescente e trabalhar com adulto. Mas eu aceitei. E comecei uma carreira nova. Por que começar uma carreira nova? Eu não fui... se eu já conhecia o que era gestão de escola, quando eu saí dali, eu fui trabalhar com treinamento de pessoas. Foi muito interessante que, nessa época, eu trabalhei com treinamento de pessoas dentro do setor público, dentro do setor privado, porque eu fui para trabalhar em algumas empresas, e dentro do terceiro setor. Então, assim, eu falei, já que eu tenho que fazer, vai ser com todo mundo. Vou aprender direto. E foi isso que foi realmente aceitar esse desafio, foi me fazendo, e, né, de uma certa forma, expandir, foi me fazendo crescer lá na gerência, nas diferentes gerências que eu passava, e isso fez com que eu tivesse convites para participar de projetos, etc., até que chegou um ponto que eu fui chamada para ser parte de um piloto de uma gerência que estava em transformação. Ela já existia, mas o que ela fazia já não fazia mais sentido. O projeto estava terminando. E aí eles falaram o seguinte, olha, a gente tem 1 ano. E aí éramos eu e mais 2, cada uma numa regional diferente, porque nós estamos falando de Belo Horizonte. Belo Horizonte tem 9 regionais, dentro da Prefeitura de Belo Horizonte. Quando você vai fazer piloto, você faz em 3. Deu certo? Vira programa, vai para todo mundo. E nós 3, cada uma numa regional, nós recebemos o desafio de vocês vão conseguir fazer com que essa transformação dê certo? E foi muito interessante, né? Que é o seguinte, vocês têm 1 ano. Se der certo, que joia, a gerência transforma e aí vai para tudo. Se não der certo, acabou. E, de uma certa forma, a gente ia ficar, né, naquela situação. Mas, graças a Deus, em 1 ano deu certo. E eu comecei, né, me tornei a gestora daquele lugar. De uma das regionais de Belo Horizonte, foi muito bom. E, como gestora, a primeira... quando você sai da escola, querendo ou não, é um outro mundo. Você tem de aprender outras coisas. E eu comecei, né, a buscar mais coisas. Mas eu tenho uma característica muito grande, sabe, Iris? Aliás, você sabe, porque você me conhece muito bem. Eu sou proativa, eu sou aquela que achava que dava conta de tudo. E uma das coisas que na minha cabeça para mim, gente, eu era multitarefa. Não, eu consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Tudo não, mas eu conseguia escrever, ouvir, ler e tudo mais. Só que com isso, eu ia colocando coisa demais na minha agenda. E chegava no final do dia, eu olhava e falava assim, nossa, tinha 20 coisas para fazer. Só fiz 15. Eu não sou eficiente. Então, vai dando aquela sensação, né, de meio fracasso. Sim. Só não é um fracasso todo, porque você fez a metade da agenda, pelo menos. Mas eu pensava assim, gente, como é que eu, gestora, vou ensinar
para as pessoas sobre essa questão de eficiência, depois que eu vim falar sobre eficácia, se eu não estou fazendo tudo? Bom, eu comecei a estudar sobre gestão de tempo, produtividade, sobre como é que, né, gestão de pessoas, como é que você vai fazer essa gestão de equipes para ser não só eficiente, eficaz. E a primeira coisa que eu descobri, e ó, eu tenho até um livro sobre, um capítulo num livro sobre isso. Eu não sou multitarefas. E aí você vai falar, né? Edila, o seu cérebro não consegue concentrar em duas coisas ao mesmo tempo. A gente já até sabe, Sim. né? Porque a crítica, o que vem é isso mesmo. E eu descobri, gente, isso que a Iris fala, eu descobri. Se eu tivesse concentrado aqui, eu podia até achar que eu estava fazendo do lado de cá, igualzinho, mas ele estava no piloto automático. E não dá para ser. E aí a grande questão é, multitarefa, não mais. Produtividade com qualidade de vida, sim. E é esse, inclusive, o título do meu capítulo. E, com isso, eu desenvolvi, fui aprender mais. Ao pensar nas pessoas, eu fui fazer o quê? Aprender mais sobre elas. E foi muito bom esse período. Eu passei 8 anos dentro da gestão. Mas foi um desafio? Foi. Muito. Você já pensou o que é você pensar assim? Se não der certo, eu sou uma daquelas que foi culpada dessa gerência fechar. Então, tem desafios na sua vida? Tem. Alguém já te falou? Olha, tem uma frase que eu amo, tá? Alguém já te falou assim, a culpa é sua porque isso não deu certo? Não, primeira coisa. Se alguém te falou a culpa é sua, olha de verdade se a culpa é sua ou se é dele. Porque a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, tá? Sempre foi assim, né? Mas aí ele sempre completa essa minha frase, que é o seguinte, eu carrego a culpa se eu quiser. Exatamente. Não é isso, Iris? É exatamente. Então, pensa aí no você. Quanto você está vivendo, ou já viveu alguns momentos que você falou assim, não dou conta. Posso te falar uma coisa? Existe saída. Qual foi a saída que você encontrou, Iris? Porque, claro, né, para tudo que se a gente não ficou lá atrás, sim, se a gente está aqui hoje, é porque a gente encontrou uma saída. Como é que foi isso? Para mim, foi me conhecer. Lembra que eu disse no início que eu fui projetada para ser tudo muito perfeito? Uma das dificuldades que eu tinha era colocar limites nas tarefas. Você falando aí de encher a agenda, no primeiro ano de gestão, coincidiu de ser o meu primeiro ano de gestão e o primeiro ano da pandemia da Covid-19. Nossa, que desafio. Eu falo sempre na escola, e fui mal interpretada quando disse essa frase, a frase é correta, mas, assim, essa escola pode ter 200 anos, a não ser que tenhamos uma outra pandemia, nós somos a gestão da pandemia da Covid-19. Podemos ter pandemia de outras viroses, mas da Covid-19... E aí foi a realidade, foi o que a gente viveu, o mundo inteiro tentando fazer educação básica online, né? E fizemos acontecer. Então, o primeiro ano, até por esses desafios, eu mergulhei muito e adoeci emocionalmente, né? Porque a nossa vida não é feita só de trabalho, né? E as outras áreas da vida foram sendo deixadas de lado. Então, a primeira coisa foi essa reorganização interna. E descobri que o meu valor não está no que eu entrego de tarefa, na quantidade, mas está em mim, nas minhas características. Isso me permitiu dizer o seguinte, essa tarefa não me cabe, essa tarefa é do setor tal, essa tarefa você pode fazer, essa tarefa não eu posso delegar, eu tinha muita dificuldade de delegar, uma coisa que eu precisei aprender. Porque professor é o contrário, né, Edila? O professor ele recebe muitas tarefas e entende que todas são dela. Então, quando você sai desse lugar, é um tempo de aprendizagem mesmo. Então, eu digo assim, eu fui estudar. Você falando aí sobre 8 anos gerindo pessoas, e eu lembro de uma live que fizemos e você perguntou assim para mim, qual é a maior beleza da gestão? Aí eu falei assim, lidar com pessoas. E você perguntou assim, qual o maior desafio? Lidar com pessoas. Então, é a mesma beleza que tem, eu amo gente, né? Mas é a mesma beleza, o mesmo desafio. Então, eu fui aprender. Primeiro, a meu respeito. Enquanto eu não olhei para dentro,
não foi fácil entender o que estava acontecendo do lado de fora. Então, quando eu reorganizei esse interno, eu consegui olhar para o externo e crescer e aprender cotidianamente. Nós somos seres eternos aprendizes, né? Todos os dias eu posso aprender a fazer uma coisa diferente, uma coisa melhor. Eu posso aprender com quem está no meu entorno. Então, esse coração aberto para a aprendizagem foi o divisor de águas. Às vezes, você está num trabalho que você tem medo de mostrar vulnerabilidade. Eu não sei fazer. Você não tem que saber fazer tudo, mas você pode aprender a fazer tudo que você quiser aprender a fazer. É diferente. Então, você assumir que você, naquele momento, é vulnerável, que você não sabe aquela tarefa, ou que uma outra pessoa te apresentou uma forma mais eficaz, mais eficiente de fazer a tarefa, não tira o seu valor. Pelo contrário, quando você tem a humildade de perceber que você pode aprender com o outro, principalmente se você está no papel de gestão, eu garanto para você, por experiência própria, a sua equipe vai acreditar e confiar muito mais em você, porque você é alguém aberto para partilhar com a sua equipe. Então, não tenha medo de se mostrar vulnerável. Isso aí foi uma grande aprendizagem para mim na gestão. Agora, eu queria te perguntar o seguinte, Edila. Muitas pessoas estão nos ouvindo e eu queria que você desse para elas um conselho que pudesse facilitar a vida delas e ajudar a fazer uma virada para um outro nível. Você disse no início que nós vamos trazer muito aqui sobre essa questão de desenvolvimento. Nós falamos de desenvolvimento, de liderança, mas nós vamos trazer muitos aí nos episódios, né? Gente, somos contadoras de histórias. Se você tiver a oportunidade de acompanhar algumas lives que fizemos juntas, fazemos muitas, você vai ver que sempre a gente tem uma história. Isso aí é mania de professor. É verdade. Uma história para poder guardar mais fácil, né, Sempre. Sempre. Quando a gente não tem as siglas, né? Porque eu sempre vou te trazer siglas. Pode ter certeza. Sigla, música. É, também. Eu sou professor de biologia. Sigla e música era fundamental para guardar tanto nome de biologia. Então, mais um conselho que você gostaria de deixar hoje para quem está nos ouvindo. Iris, você falou sobre a vulnerabilidade. Eu trago um outro lado. Qual que é a sua ideia do erro? Como é que você aprendeu que quando você erra? O que você faz? Lembra lá na escola, quando você errava, simplesmente o professor muitas vezes cortava e isso significava que você perdia com o erro. Cada vez que você errava, tinha menos uma nota. Né? Se valia 10 questões. Errou 1, menos 1. Errou 2, menos 2. Pois é, eu queria falar com você que uma das grandes viradas da minha vida foi quando eu aprendi que o problema do erro não é eu errar. O problema do erro é o que eu vou fazer com ele. Como você olha para o erro? Porque todos nós vamos errar. Sim. Né? O que é errar? E aí é que está a grande sacada. Errar é você olhar e falar o que eu posso aprender com isso. Neste momento, não deu certo. Errar significa não cheguei no resultado esperado. Eu tenho de olhar para trás e falar até onde eu fui ou até onde eu vim. A partir daqui, deu, como diriam os nossos adolescentes, deu ruim. Uhum. Então, se deu ruim, a partir daqui, o que eu vou fazer? E aí, depois que eu sei, né, como é que eu posso fazer, eu tenho de pensar, o que eu aprendi com isso? Tá? Quando você aprende que o erro não é um ponto final, mas é uma vírgula ou um ponto e vírgula que vai ser um começo, você aprende uma outra coisa. O acerto também não é ponto final, Iris. No momento que você acertou, não quer dizer assim, tá tudo jóia, pode descansar. No momento que você acertou, a grande sacada é a gente virar, olhar para trás e falar assim, peraí, como é que nós chegamos até aqui? E o que eu posso fazer para melhorar? Como gestora, existe algo que é fundamental. E não importa, tá? Se você é gestora da sua casa, se você é gestora de uma
equipe onde é você e o outro. Às vezes você é um casal ali na sua casa, são só vocês dois. Ou se você tem vários filhos, não importa lá na sua empresa quantos existem. Ou às vezes você até fala, eu nem sou gestora, mas você faz parte de uma equipe. É importante você entender o seguinte, o que a gente consegue, erro ou acerto, é parte de todos. Então, não adianta, se eu errei, eu começar a falar de quem é a culpa. Não. Como é que nós podemos consertar? O que é que nós podemos fazer para isso não acontecer de novo? E quando a gente acerta, eu fiz. Nós fizemos, nós conseguimos. E muitas vezes você não vai ter todo mundo no mesmo nível, não. Ah? Eu sempre lembro, por exemplo, você que é mãe ou pai, você já viu seu filho de 7 anos estender uma coxa na cama dele? Ele não estende bem, gente. E aí a mãe, né? Aí eles falam que da perfeccionismo, a gente tem essa ideia, né? Nós temos que estender a coxa maravilhosa. Aí você vai lá e fala assim, pode deixar que eu faço. Junto o perfeccionismo da Iris e a rapidez minha, né? Essa multitarefa, pode deixar que eu faço. Alguém aprendeu, Iris? Não aprendeu. Aí faz 18 anos, a gente reclama que não Exato, 18 anos, o menino não sabe fazer a cama e você fala assim, não é possível. Como é que esse menino chegou aqui? É uma preguiça. Não, você que é culpada, bem. Você que não ensinou. Agora, olha isso lá na sua equipe. Aquela pessoa que você fala assim, nossa, ele deixa sempre mal feito. Será que você já parou com ele e falou assim, vem cá, como é que você faz isso? E entendeu o processo dele e já falou assim, você já pensou em fazer assim, assim, assim? Quem sabe isso poderia ajudar? E pode ser que o processo dele, conforme for, fique até melhor, né, Iris? Com certeza. Você falou aí de gestores e eu quero dar um conselho, lembrar uma coisa. Antes de você ser gestor ou estar em uma equipe, você tem a gestão da sua vida. Exato. E muitas vezes a nossa falha está na gestão da nossa própria vida, na gestão das nossas emoções, na gestão das nossas tarefas, na comunicação com quem está no nosso entorno. Então, você deu o exemplo dentro da empresa. Eu brinquei na questão de filhos, porque no corre-corre é muito fácil para a gente. Não, deixa que eu faço. E quando você se sobrecarrega, ainda coloca lá, né? Vira meme. Porque você coloca, ninguém me ajuda. Se eu morrer nessa casa, quero ver o que vão fazer. Não é assim? E a casa vai funcionar, tá? Pior de tudo é isso. Normalmente. Não fique triste. Não se decepcione. Porque isso vai acontecer na sua casa, no seu serviço. Ninguém é insubstituível. Agora, nós podemos deixar marcas. Deixar legado, né, Iris? Isso, deixar legado. E, principalmente, cuidar de si. Eu disse que a minha virada foi quando eu comecei realmente com o autoconhecimento. E ele fez diferença em todos os papéis que eu exerço na minha casa, na minha vida, desculpe. E na minha casa, meu filho mais velho, ele fala assim com o irmão, você que dá sorte, porque a mamãe foi estudar mais. Porque na minha época... E eu brinco com ele falando assim, filho, não vem com manual de instrução. Mas eu sei o que ele quer dizer. Porque quando eu olhei para dentro e fiz o meu processo de autoconhecimento, que é um processo, reverberou para quem estava ao meu lado, reverberou para quem convivia comigo. Então, eu desafio você a se olhar. Às vezes, nós temos medo de olhar as gavetas da nossa alma. Mas, assim como você organiza nas férias o seu guarda-roupa, organizar essas gavetas da alma é fundamental. E se você não organiza, né, Iris? Comece a organizar. Porque às vezes a gente... Não, gente, é interessante porque a gente foge, né? Às vezes a gente tem medo. Não quero olhar, não quero organizar aquela gaveta, aquele armário que vai sobrar coisa ali. Não, eu preciso organizar as gavetas e organizar a minha vida. Sim. E aí eu te garanto que com essa organização você vai descobrir uma força, habilidades, talentos que você nem sabia que você tinha. Às vezes olhamos tanto para a nossa vulnerabilidade que esquecemos a força e a coragem que temos para viver, para chegar até aqui. Você não chegou até aqui só sendo vulnerável, você chegou aqui com muita força e muita coragem. Bom, nós estamos chegando ao final.
eu quero te fazer um convite, porque é muito importante, né, Iris? A gente primeiro entender. Você só teve aqui um pedacinho, né, Sim. de tudo. Mas esse de salto alto, hoje, né, nós estamos com um mecinho de... hoje nós estamos gravando no final de fevereiro. Quando ele sair, ele vai sair mais ou menos no finalzinho, nos últimos dias de fevereiro ou nos primeiros dias de março. E você tem um encontro especial com nós duas e com mais uma outra pessoa que você vai conhecer no segundo episódio. Aguenta firme. Você tem um encontro de um evento chamado De Salto Alto. Do mesmo jeito. E nesse encontro, que vai acontecer num sábado, dia 9 de março, às 10 horas da manhã, de 10 às 13, você vai ter a oportunidade de passar pelo autoconhecimento, com autoconhecimento com emoções, depois desenvolver mais um pouquinho seu autoconhecimento com a questão das competências e, ao final, você vai ver que todo autoconhecimento leva a gente a quê? A autoestima e a autocuidado. E é nesse ponto aí que a gente vai trabalhar. Mas você já vai guardar essa data, né, Iris? Sim, compromisso conosco. 9 de março de 2024, na cidade de Belo Horizonte, de 10 às 13 horas. Para você ter mais detalhes, você pode nos acompanhar, nos seguir nas redes sociais. O meu @ lá no Instagram é Iris Guimarães 07. Aqui já fica a dica do mês do meu aniversário, tá? 07. Bom, o meu @ lá no Instagram é Edila Thaís. EDILATAIS. Meu Thaís não tem H. E o bom é que essa Edila Thaís você vai encontrar no Instagram, no LinkedIn e no YouTube. Então, encerramos aqui o primeiro episódio do nosso podcast De Salto Alto. Esperamos vocês para o próximo episódio. Obrigada, Edila. Obrigada, Iris. Foi bom demais essa conversa, viu?